Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse terceiro sábado do mês, nós gostaríamos aqui, em nome dos homens da Igreja Batista Central de Berlândia, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com cada irmã, com cada irmão, com cada jovem, com cada membro da igreja e aqueles que estão nos acompanhando, nas mídias sociais da Igreja Batista Central de Berlândia. E eu gostaria de me utilizar de um texto, de um versículo da palavra de Deus que está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 17, que diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei. Nesse texto, eu queria falar um pouquinho sobre fé que nem fogo dissolve. Mais uma vez, queria meditar sobre fé que nem fogo dissolve. Quando me preparava para compartilhar, eu gosto muito, toda semana eu tenho por hábito pegar um dos temas que a imprensa discute, divulga, e trabalhar, estudar um pouquinho, ler um pouco mais, me ater a alguns aspectos dessas matérias que o pessoal faz. Principalmente agora que a gente está ficando mais em casa, nós estamos tendo muito mais tempo de poder estudar, de poder meditar sobre determinados temas. E eu, essa semana, o que me chamou a atenção e eu tenho meditado muito é sobre a questão do fogo. Os irmãos e as irmãs têm visto a questão dos incêndios florestais na Califórnia, no Pantanal, na floresta amazônica, na região amazônica. Com tristeza, eu vi essa semana cenas assim extremamente tristes, vendo o Pantanal, que eu tive a oportunidade de conhecer a região ali de Poconé, conhecer também uma parte do Pantanal no Mato Grosso do Sul, que aquelas áreas alagadas, maravilhosas, lindas, hoje em chamas, queimando, e o fogo consumindo, vendo animais com as patas queimadas, vendo os habitats desses animais se perdendo, vendo casas incendiadas, por exemplo, na Califórnia, pessoas perdendo a vida. Então, o fogo me chamou a atenção. Eu comecei a meditar e ver a questão do fogo. E vendo também, essa semana foi muito quente. Como fez calor aqui em Uberlândia. Nós, durante o dia, realmente estava difícil, pegando temperaturas extremamente elevadas. Até para caminhar, eu deixei para caminhar um pouco mais tarde, para fazer as caminhadas diárias mais tarde, porque o calor realmente muito intenso, por volta de 5 horas da tarde ainda, muito quente. Então, aí eu fui lendo a palavra, estudando, onde falava sobre fogo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente a história de 3 homens, que Mesaque, Abidnego e Sadraque. 3 jovens que foram levados cativos de Israel de Judá para a região da Babilônia, que era exatamente o poder grande daquele período. E nós vamos ver, e aqui esse texto nos fala de que estes jovens serviam a Deus, tinham fé em Deus. E nós vamos ver que o rei construiu uma grande imagem que depois todo mundo teria que adorar, teria que dizer que aquele era o seu Deus. E nós vamos ver que o rei fez também uma grande fornalha. Só chegar perto, já as pessoas sentiam aquele calor intenso, profundo, e como nessas queimadas que nós estamos assistindo e vendo hoje. E nós vamos perceber que essa fornalha realmente era impossível, para a vista humana, que alguém conseguisse sair lá de dentro vivo. Seria queimado. Nós vi também 2 acidentes lamentáveis essa semana de caminhoneiros que bateram e os caminhões pegaram fogo
e eles morreram carbonizados, e as pessoas estavam com dificuldade de identificá-los. E eu fiquei imaginando essa fornalha, né? Como é que seria alguém lá dentro, né? E esses 3 jovens que serviam a Deus, tinham fé em Deus. Estes jovens ousaram, né, não se ajoelhar, não seguir aquela orientação daquele rei, né, que queria que eles pudessem se ajoelhar diante de um outro Deus. Mas esses jovens, né, resolveram não seguir aquela orientação daquele rei. Resolveram não obedecer às regras daquele rei. E nós vamos ver, então, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesta ida, Daniel tinha ficado na Babilônia, então ele não participou, mas se ele estivesse ali, eu tenho certeza que ele seguiria também aqueles jovens, porque eles eram companheiros, parceiros, né? E eu fico me perguntando, né, como é que aqueles jovens tinham, primeiro, a crença no Deus do impossível. Aqueles jovens disseram para o rei que eles realmente, o Deus que eles serviam, poderia, se ele quisesse, livrá-los da fornalha. Agora, se ele não quisesse, ele não livraria eles da fornalha. Mas eles continuariam servindo aquele Deus. Aquela crença que eles tinham é que deu força a eles para suportar, né, aquela fornalha. A hora que eles imaginavam como é que eles iam entrar naquela fornalha, como é que eles iriam conseguir sair, né? Se eles iam conseguir sair, mas eles não estavam preocupados com isso, meu irmão. A fé deles era tão grande no Deus, né? Nesse Deus do impossível. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. E será que nós temos essa mesma crença? Será que hoje nós, vendo essas coisas todas que estão por aí, será que nós mantemos essa crença, né, nesse Deus do impossível? E eles acreditavam que esse Deus era capaz de libertá-los do fogo. Será que hoje nós também temos a fé de que Deus, esse Deus que nós servimos, será que nós temos a nossa fé nesse Deus, né, que nem o fogo é capaz de dissolver? Será que nós hoje também temos essa mesma fé? Será que nesses dias tão difíceis, e esses jovens passaram por um momento muito difícil, o rei estava ali, era o rei que estava determinando aquela condição, e era o rei que iria jogar aquelas pessoas naquela fornalha que era insuportável, era impossível para os olhos humanos que alguém pudesse suportar. Mas eles desafiaram e eles confiaram nesse Deus do impossível que poderia, não é, libertá-los. E eles tiveram a coragem de enfrentar este rei opressor. E nós vamos ver que esses jovens fizeram, né, um pacto de confiança. Eles tinham um pacto de confiança nesse Deus. Será que hoje nós também temos um pacto de confiança em Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso? Será que nós hoje ainda mantemos esse pacto de confiança como esses jovens tiveram? Será? E aí eu quero dizer para os irmãos, esses jovens também passaram por dificuldades, como nós hoje. Nós hoje vivemos, né, nos mares da vida que nós vivemos hoje, né, nós vemos que nem sempre o mar está calmo, está tranquilo. O mar, nesse momento, ele está o quê? Às vezes nós encontramos e temos encontrado agora ventos contrários. Na hora que vem o fogo também, né, muitas das vezes vem aquela corrente. Eu vi uma cena impressionante essa semana, né, olhando então esses vários incêndios em vários lugares, e eu conheço bem a cidade de Limeira do Oeste, que fica aqui perto de Turão, que é uma cidade maior para todo mundo se localizar. É uma cidade realmente pequena, mas uma bela cidade, né? E ali, né, eu vi, né, o vento, quando tinha uma queimada, um incêndio, e o vento veio e fez um redemoinho de fogo, que saiu lambendo, comendo uma vegetação muito grande num espaço. E aí eu fiquei imaginando como os ventos contrários às vezes também vêm na nossa vida e vêm querer nos consumir. E como é que nós estamos
não é, fazendo para enfrentar esses ventos contrários, nesses mares da vida que às vezes se colocam sobre nós. Nós estamos no meio de uma pandemia que tem trazido para nós, não é, momentos difíceis. Não tem sido momentos e não tem sido ondas tranquilas, tem sido ondas duras, difíceis. Nós estamos, não é, recebendo aí notícias trágicas. Eu estou acabando de falar dessas notícias que eu estou acompanhando e vendo, e os irmãos também veem. São notícias trágicas, difíceis. Nós a cada dia recebemos informações e nós, né, perdemos aí, o irmão Paulo Sérgio perdeu seu pai, né? Nós estamos aí vendo o irmão Sávio nessa dificuldade, perdemos o irmão João, né? Nós estamos vendo o irmão Sávio nessa dificuldade, nessa luta para, né, para vencer essa doença, né, essa pandemia. Eu estou com um grande amigo, foi meu secretário de saúde, doutor Dario, né, peço que também esteja orando por ele. Né, o problema dele é câncer, né, está internado no hospital do câncer aqui de Uberlândia, num momento difícil. Então são notícias difíceis. Mas como é que nós estamos enfrentando, né, essas dificuldades? Isso tudo, né, vem, e aí essas notícias de morte que a gente assiste, mas elas vêm, né, mas para que nós possamos ter força para enfrentar e suportar, nós precisamos ter a fé. A fé é só naquele que realmente pode nos trazer paz, tranquilidade, porque no mundo, a palavra de Deus já diz que no mundo tereis aflições, mas, né, fiquem tranquilos, eu venci e vocês podem vencer, e eu quero dizer para você, meu irmão, que você também pode vencer. E o que nós podemos fazer nessas horas difíceis que nós estamos enfrentando, quando o vento bate contra, quando esse fogo quer nos consumir, como queria, né, aquela fornalha poderia consumir aqueles 3 jovens, mas eles mantiveram a fé. E é exatamente esta palavra que eu queria trazer para os irmãos e para as irmãs. Né? Eu queria que cada um pudesse ter exatamente isto no seu coração. É só a fé, meu irmão, é só a fé, né, que nem esse fogo consegue dissolver. O fogo não vai conseguir nos derrotar. Ele pode nos carbonizar, mas ele não vai nos vencer, porque nós servimos aquele que é maior que esse fogo. É aquele que fez tudo, que criou tudo. E ele é que pode nos trazer paz nesse momento tão difícil, nesse momento de dificuldade. Eu sei que em cada lar nós temos passado por dificuldade. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nesse momento que nós estamos mais tempo em casa, nós temos também recebido notícias difíceis. Nós temos visto também lares sendo destruídos, separações acontecendo em maior número. Nós temos que orar na nossa igreja, em cada local, em cada lugar, meu irmão. Isso tem acontecido. Nós precisamos realmente de força para vencer, e é só a nossa fé naquele que realmente pode, como aqueles jovens disseram, né? Se o meu Deus, aquele Deus que eu sirvo, você serve a um Deus poderoso, a um Deus que realmente pode te ajudar nessas horas. O que é possível ser feito, meu irmão, nesses momentos? Estes jovens nos convidam, né, a esquecer, né, que no mundo, né, eles realmente, no mundo eles tinham aflições, eles tiveram a sua aflição, mas eles não temeram, eles serviram ao Deus que realmente podia vencer. Né? Quando a gente se encontra diante, né, de aquele cheiro da fumaça, nós estamos vendo que as fumaças agora estão vindo, agora está tendo no sul, vai chegar agora no sudeste. Quando vier as primeiras chuvas, elas podem vir negras, porque vai vir o quê? Limpando, né? Elas vão vir limpando exatamente esse ar contaminado, e aí essa poeira da foligem. Aqui na minha casa, de vez em quando eu vejo, estou limpando a foligem das queimadas que tem aqui no entorno. Realmente isso incomoda quando a gente sente aquele cheiro de queimado. Mas nessa hora, meu irmão, você só tem a Jesus, você só tem a Deus. Esta fé que te dá força para você poder vencer. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Confie em Deus, meu irmão. Nessas horas difíceis que nós estamos atravessando, nesses ventos que batem contra, confie em Deus.
É Ele que vai te ajudar a vencer essas dificuldades que nós estamos atravessando. Nós vamos vencer. Eu quero te dizer que nós vamos vencer. No nome de Jesus, nós vamos superar. Essa pandemia vai passar. Nós já estamos retomando os nossos trabalhos na igreja. Mas tem sido momentos difíceis, mas confie em Deus. Eu quero falar isso para você. Confie. Tenha esta fé. Né? Então, nesse momento, quando não há mais possibilidade, quando o fogo consome, que ele toma conta, ele vai eliminando tudo, só nos resta uma coisa, né? A rendição ao Senhor. É o Senhor que pode nos dar força, nos dar ânimo, porque se eu não vencer aqui, Ele vai me dar a vitória na glória. É exatamente isto que nos anima a continuar tendo força, e nós precisamos ter a total confiança nele. É Ele que vai poder nos ajudar. E eu quero dizer a você, homens da Igreja Batista Central de Uberlândia, a você mulher, que é só no Senhor, nesses momentos tão difíceis, nesses momentos que nos levam, né, quando vem aquelas notícias ruins, e que eu vi essa matéria do fogo, eu começo a estudar e ver aonde eu vou buscar o refúgio. Depois dos jornalistas dar suas visões, falar, análise, a minha análise final é na palavra de Deus, é na Bíblia. E foi na Bíblia que eu encontrei exatamente esse texto que me deu tanta tranquilidade essa semana, quando eu estudava e via notícias e li muita coisa sobre a questão do fogo, como é que vem, como é que isso prejudica o ecossistema. Mas a coisa que mais me confortou e que me conforta é que esse fogo, né, a nossa fé, é capaz de vencer. É capaz de vencer esse fogo. O fogo não vai nos dissolver, não vai nos vencer, porque nós confiamos naquele que tem exatamente o poder para transformar tudo isso. Nós precisamos ter fé, meu irmão. É somente a nossa fé que vai nos fazer vencer essas dificuldades que nós estamos passando. E ela vai passar, se Deus quiser. E eu queria concluir, conclamando a cada irmão e a cada irmã a buscar exatamente no Senhor. Cuidado com essas notícias trágicas. Depois de cada notícia trágica, vai na palavra de Deus, que ela vai te trazer o conforto, a orientação. Ela vai te falar exatamente o que resolve o problema do fogo. O que resolve o problema do fogo é a sua fé, meu irmão. Ele não vai te devorar, não vai te consumir. Que você tenha de fato a fé, como aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens tiveram aquela força. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Que nós tenhamos a fé desses jovens que ousaram enfrentar aquele rei, que ousaram, né, desafiar a fornalha que ardia em chamas, ardia em aquele calor insuportável, mas eles venceram por a fé que eles tinham nesse Deus Todo-Poderoso. Que Deus realmente te dê mais um final de semana abençoado, uma semana de bênção. Que você realmente, com a fé no Senhor Jesus Cristo, você possa enfrentar os problemas, os ventos contra, as dificuldades na sua casa, no seu lar. Que você realmente possa fortalecer, meu irmão, nesse tempo. Ore, busque a presença, estude a palavra com a sua esposa, com seus filhos, né? Se fortaleça, aumente a sua fé. Busque na fé no Senhor. É no estudo da palavra que nós vamos buscar força para poder enfrentar e vencer. Que Deus realmente continue nos abençoando. Continuemos orando pelos nossos irmãos, pelo nosso irmão Sávio, orando também pelo Dr. Dario, por várias pessoas que realmente estão passando dificuldade nesse momento. E que Deus realmente possa te dar a certeza de que nós somos mais do que vencedores, é no Senhor. E Ele vai nos ajudar a vencer cada dificuldade, cada obstáculo. Que Deus realmente os abençoe. No nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer mais essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando, pastor Fábio, o seu ministério e o ministério da Igreja Batista Central. Que nós possamos, de fato, ser sal e luz nesse tempo difícil e que nós possamos, de fato, ajudar outros a também ter essa mesma fé para que eles possam vencer todas essas dificuldades. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.